A paz do Senhor Jesus Cristo, gente. Olha onde eu estou. Vou fazer um meio plantão das 7 a 1 da manhã. Agora são exatamente 00:09. Agora que parou de chegar paciente. Então, agora que eu vou ter tempo de fazer a palavra de ontem, né? 9 minutos era ontem. Há 9 minutos atrás. Era dia 23 de outubro de 2025 e eu estava no meu 22º dia do propósito de 30 dias. Antes de ontem foi um dia típico, né? Eu estava com sono acumulado, porque eu não tinha dormido direito durante a noite que eu fiz plantão. E aí eu parei de comer 7h45 da noite e dormi mais ou menos esse horário, umas 8 e pouco. E aí meu jejum começou, então, antes da meia-noite. Então, começou 7h45. E eu saí hoje 10h45 da manhã. Então, deu 19, 20, 21, 22, 23, 24... 15 horas de jejum. Que é mais ou menos o que eu faço quando eu entro à meia-noite e saio às 15 horas da tarde. Enfim, gente, foi esse meu jejum. Das 7h45 às 7h45, 19h45 do dia anterior, até às 10h45 de hoje, diante de ontem, né? Há 10 minutos atrás era ontem. E a palavra que eu queria deixar com vocês era que estava no Glorify, mas eu não tirei nenhum print. Mas era Esther 4, o 14, o versículo 14 principalmente. Mas a história de Esther, só resumidamente aqui, eu acho que eu nunca falei de Esther nos vídeos aqui do YouTube, mas tem um jejum muito famoso dela de 3 dias, que é sem água e sem alimento. Assim como Paulo também fez quando ele se converteu. E tem mais algum outro exemplo que eu esqueci. Mas tem esses dois mais famosos. Mas a Esther, ela era rainha e ela era judeia. E o rei tinha decretado que ele iria acabar com os judeus. E ela não morava junto com o rei, porque naquela época era diferente. O rei ficava sozinho lá no castelo. E quando ele chamava ela ia lá com ele, se apresentar a ele. E só podia se apresentar ao rei quando ele chamava. E ela não estava sabendo desse decreto. Aí o tio dela contou pra ela, né? Ele se vestiu de... Leiam Esther, gente, é muito bom. E é bem pequenininho, eu acho. Não sei quantos capítulos tem, mas é muito bom. Não fala especificamente de Deus, mas fala dos judeus. Não cita, tipo, Deus explicitamente, sabe? Nesse livro da Bíblia. Mas fala dos judeus. E fala sobre livramento e tal, que eu falei nesse versículo. E daí o tio dela pegou e deu um jeito de falar com ela, né? Por mensageiro. E falou pra ela fazer alguma coisa. Falar pro rei tirar esse decreto, que iria matar os judeus. Fazer alguma coisa. Porque ela era judeia, pra ela salvar o povo dela. E dela falou pro tio dela que não podia fazer isso, porque fazia mais de 30 dias que o rei não chamava ela. E se apresentasse na presença do rei sem ele chamar, corria o risco de morrer, a não ser que ele falasse pra não matar, né? Que o rei apresentasse seu cetro de ouro e falasse pra não matar. E aí, deixa eu atualizar pra ver se não chegou o paciente. E aí, ela falou isso pro tio dela. Daí o tio dela falou isso daqui que eu vou ler, ó. Esther 4, 14. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Ou seja, ele falou para ela, assim como nós, né? A gente tem um propósito aqui na Terra. Deus nos criou com um propósito. Se a gente não cumprir esse propósito, ele vai levantar outra pessoa para cumprir esse propósito. Mas, tá certo que existem pessoas que só serão alcançadas com a nossa vida. Então, a gente tem que parar pra pensar nisso também. Por exemplo, aqui na UPA, não é muita gente que é evangélico. E eu tenho acesso a pessoas e posso falar sobre Jesus. Então, tecnicamente, eu não posso me omitir a isso, entendeu? E quem sabe não foi pra isso que Deus me colocou aqui. É tipo isso que o tio dela tá falando pra ela. Quem sabe não foi pra um momento como este, pra você livrar os judeus da morte. Que você não chegou à posição de rainha, que Deus não te deu o privilégio de ser rainha, essa posição de rainha que você está. Ou seja, não tenha medo se você vai morrer, porque Deus também pode livrar você da morte. Então a gente tem que ter fé. O que ela fez? Ela convocou
ela convocou um jejum, né, no palácio ali onde ela estava, né? Então ela e todos os servos ali, os criados dela, não comeriam, não tomariam água por 3 dias. Ela falou para todos os judeus fazerem também esse jejum de 3 dias, não comerem, não beberem, a favor dela, a favor dessa causa. Então, depois desses 3 dias que eles jejuaram, comida e água, ela se apresentou ao rei e deu tudo certo no final. O rei tirou esse decreto e, na verdade, o decreto foi contra quem estava planejando isso, né? Que eu esqueci o nome do cara lá. Estava planejando isso contra o judeu, ele que sofreu tudo que ele queria fazer com os judeus. Então, é um livro que nos faz refletir, né? Porque a posição e a posição, o lugar que Deus nos coloca é exatamente isso. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição que você está. Então, que a gente não se negue a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, que a gente não tenha medo. Eu só tirei print da citação que fala assim: se você quer ter a sua fé provada, não fuja de situações que façam com que sua fé seja provada. Então, que a gente não fuja disso, do que Deus preparou para nós. E é isso, gente. Mais tarde eu volto para dar a outra palavra do dia 24 daí. E eu deixo com vocês essa palavra que eu vou postar à 1 da manhã quando eu sair aqui desse plantão, desse meio plantão. Fiquem com Deus e até daqui a pouco, que ainda é hoje, dia 24, mas é depois, mais de manhã, tá? Fiquem com Deus.